Glória a Deus nas alturas, a paz de Cristo para todos vocês no dia de hoje. Que a bondade, a misericórdia, a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês, amém? Estou ainda me recuperando da gripe, irmãos, está sendo difícil. Essa gripe parece que veio para ficar. Misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Já tomei chá, tomei chá de cebola roxa com limão e mel. Melhora, né? Mas a gripe é forte, né? Demora a sarar. Só por Deus. Mas eu venho aqui para trazer, meus irmãos, nessa oportunidade, trazer uma palavra para vocês de 9 sinais de uma pessoa escolhida por Deus. Glória a Deus nas alturas. 9 sinais de uma pessoa escolhida por Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas eu tô com um pouco de dor de garganta, né? Então tá me doendo aqui assim. Mas eu creio que ao final desse vídeo eu vou estar curada. Em nome de Jesus. Eu vou dar 9 sinais para você identificar se você é uma pessoa escolhida ou não. Porque existe 2 tipos de escolhido, né? Existe 2 tipos de escolhido. Existe o primeiro tipo de escolhido é aquele que já nasce escolhido. Ele foi escolhido desde o ventre, como diz Jeremias 1. Né? Então, tem aquele escolhido que ele já, ele veio por uma concepção de Deus. O próprio Deus que permitiu a sua concepção, entende? Então, esse escolhido desde o ventre da mãe é um tipo de escolhido que tem esses sinais aqui que eu vou dizer. Esse tipo de escolhido tem esses sinais, tá, irmãos? Esse tipo de escolhido, eles já nascem com esses sinais, já nascem. Mas tem aqueles escolhidos, por exemplo, que a pessoa, ela foi chamada, porque todos são chamados, né, para a graça, todos são chamados e convidados à salvação, como nos revela Isaías 55, que todos são chamados à salvação. A salvação. A salvação, ela é estendida para todos. Porém, para Deus, existe aqueles que são já escolhidos. Então, Deus, ele chama a pessoa, Deus, ele chama para a graça, ele chama para o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. A pessoa vem, a pessoa aceita o chamado, aceita Cristo como seu Salvador, se batiza, cumpre a justiça divina. Quando isso acontece, tem aqueles que são escolhidos para uma obra específica na terra. Ele é um escolhido. Eu vou dar um exemplo de Saul, né? Saul, ele foi um escolhido, dessa forma que eu estou dizendo. Ele foi um escolhido para ser rei de Israel, antes de Davi. Então, Davi e Saul, ou seja, Saul e Davi, são 2 exemplos de escolhido que eu acabei de citar. Davi, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Ele foi escolhido do ventre da mãe. Saul, não. Saul, ele foi escolhido por Deus após ele conhecer a Deus, após ele ter conhecimento das coisas de Deus. Então, ele foi chamado, ele atendeu o chamado, então ele foi escolhido para ser rei de Israel. Então, existem 2 classes de escolhido. O escolhido do ventre, como Davi, como Jeremias, tem esses sinais que eu vou dizer aqui, que eu vou citar aqui, que são
9, são os principais, né? Os 9, tem mais sinais, mas são os principais sinais, 9 sinais de um escolhido desde o ventre. Que esse escolhido desde o ventre para fazer a vontade de Deus na terra, um desses escolhidos pode ser você, e você não sabe que você é escolhido desde o ventre. Então você que vai assistir esse vídeo, você tenha paciência, porque eu vou explicar, procurar explicar cada sinal do que acontece com esse escolhido, né? Para que você não tenha dúvida, para que não venha ficar nenhuma sombra de dúvida quanto a isso, né? Então, o escolhido por Deus desde o ventre carrega consigo esses 9 sinais. Louvado seja Deus. Aleluia. O primeiro sinal que um escolhido desde o ventre carrega, nasce com ele, é a caridade, é o amor fraternal. Então, todo escolhido de Deus desde o ventre, ele tem caridade. O que é caridade? É o amor fraternal, o amor ao próximo. Independente de quem seja o próximo, ele ama. E se precisar de ajuda, ele ajuda. É um amor que ele é aquele amor ágape, né? Aquele amor sincero. O amor ágape significa um amor puro, verdadeiro, sincero, né? Então, todo escolhido tem este amor. Ele já nasce com este amor. E por mais que ele queira ser ruim, ele não vai conseguir. Por mais que ele queira ser duro, por mais que ele queira ser mau, cruel, ele não vai conseguir. Essa pessoa não vai conseguir. Por quê? Porque nele está a essência do amor. E a Bíblia diz, né, que o amor tudo suporta. Às vezes a pessoa que tem esse dom do amor, que ele já nasce com este sinal, com essa virtude, às vezes a pessoa é tão humilhada, tão desprezada, mas ela não consegue odiar a outra pessoa. Porque ela tem aquilo nela, na alma dela. Então ela nunca vai odiar ninguém. Porque ela já nasceu com esse sinal do amor de Deus no seu coração. Compreendeu, irmãos? Então, o primeiro sinal é a caridade, é o amor. É o amor ao próximo. Aleluia, louvado seja Deus. O segundo sinal de um escolhido desde o ventre é a fé. O escolhido do ventre da mãe, ele já nasce com esse dom da fé. Ele tem fé. Então, ele já nasce com o coração cheio de fé. As coisas podem estar acontecendo, podem estar do jeito que tiver, pode estar, sabe, caindo pedra do céu, o mundo pode estar acabando, mas a pessoa escolhida de Deus desde o ventre, ela tem essa fé. Não, um dia eu vou vencer. A esperança. A fé traz consigo esperança. Então, ela pode passar pelo problema que passar, pela enfermidade que passar, ela sempre tem aquela esperança, aquela fé. Eu vou vencer isso. Eu vou vencer esta enfermidade. Eu vou vencer este mal. Porque aquela fé está dentro dela, está enraizada dentro dela. E nada e nem ninguém pode mudar isso. Esse é o segundo sinal, a fé. O terceiro sinal de um escolhido desde o ventre, meus irmãos, é a coragem.
Uma pessoa que é escolhido desde o ventre da mãe, ele é uma pessoa corajosa. Seja homem, seja mulher. É destemido, é corajosa. Enfrenta a batalha. Mesmo sabendo que vai ser ferida. Mesmo sabendo que vai ser ferido. Que pode ser ferido no meio da batalha. Mas ele não desiste. Ela não desiste, ainda que seja picada. Ainda que seja ali espremida. Mas ela não desiste. Ela tem uma coragem interna dentro dela, esta pessoa escolhida. Coragem. Coragem. Tem coragem para combater o mal, para vencer os problemas, para vencer as doenças, para vencer, sabe, ainda às vezes mesmo sofrendo, ali passando por problemas difíceis, ela ainda tem força para ajudar outras pessoas. Ela ainda tem essa coragem dentro dela de passar esta mesma coragem, esta mesma confiança, esta mesma fé para outras pessoas. Entende? Então, a pessoa escolhida, ela é uma das qualidades que ela tem, que ela já nasceu com ela. Coragem. Coragem. O quarto sinal, guarda bem esta palavra. O quarto sinal de uma pessoa escolhida desde o ventre é a obediência. É a obediência. Essa pessoa escolhida, ela sempre obedece aos pais, ela sempre obedece aos mais velhos, ela sempre atenta para os conselhos. Ela é uma pessoa inteligente e obediente. Como exemplo de José. A palavra diz que José, ele era muito obediente ao seu pai Jacó. José, ele era um escolhido desde o ventre da mãe. E ele tinha todas essas características aqui que eu já citei. Então, José, ele era muito obediente. Daniel, ele era escolhido desde o ventre. Daniel, ele era muito obediente à voz do Senhor. Então, todo escolhido obedece. Obedece. Quando ele é pequeno, ele obedece aos seus pais, aos seus líderes. E quando adulto, ele obedece ao seu Deus. Quando ele passa a conhecer como Samuel. Samuel, ele era obediente a Eli, o sacerdote. Samuel, o profeta. Outro escolhido de Deus do ventre. Ana consagrou Samuel no templo e ele foi escolhido por Deus para ser um sacerdote de Deus. Então, Samuel, ele era muito obediente a Eli, o sacerdote. Independente de ele ser um bom sacerdote ou não, que a gente sabe a história de Eli, né, que ele era uma negação como sacerdote, mas mesmo assim Samuel obedecia o que ele mandava fazer. Então, o quarto sinal é obediência. A pessoa que é escolhida por Deus desde o ventre tem essa característica, obediência. Sempre procura obedecer. O quinto sinal de uma pessoa escolhida. Vai guardando cada palavra e procura saber se você se identifica com esses sinais. Porque se você se identificar até os 9 sinais que vamos dizer aqui, você é um escolhido de Deus. Independente da situação que você esteja. A obra é de Deus e Ele sabe o tempo certo de fazer todas as coisas. O quinto sinal, resiliência. O escolhido de Deus, ele possui essa característica
de ser resiliente. O que é resiliência, meus irmãos? O que é resiliência? Resiliência é o ato de superar os obstáculos, de superar a dificuldade, mesmo ela sabendo que aquele problema vai ser difícil de resolver. Mas ele tem consigo resiliência, enfrenta os problemas, as adversidades, encara os problemas até com uma certa tranquilidade. Sabia? A pessoa resiliente, ela enfrenta os problemas, as tempestades, a luta, a dor, o sofrimento, ela enfrenta até com uma certa tranquilidade. Não é que ela está conformada com o sofrimento, não é conformismo, não. Ela é confiança, ela confia. E mesmo que o problema seja difícil, mesmo que a situação esteja controversa, mesmo que esteja assim bagunçada, mas ela segue, não, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou ultrapassar esses problemas. Então ela tem resiliência consigo. E a pessoa resiliente, ela não se descontrola fácil. Ela não é uma pessoa descontrolada. Sabe, que não tem equilíbrio. A pessoa resiliente, ela tem equilíbrio. Ela tem equilíbrio nas suas emoções, diante das adversidades, diante das afrontas, diante da perseguição. Ela é resiliente. Ela tem um equilíbrio. Ela não parte para a violência. Ela sempre procura resolver as coisas com pacificação. Ela é uma pessoa pacífica. Compreende, meus irmãos? Então, isso é resiliência. E o resiliente, ele tem muita sabedoria. Ele tem muita sabedoria. E com a sabedoria, a pessoa resiliente, ela não abre a boca de qualquer maneira. Ela não fala bobagens, não fala tudo aquilo que vem na cabeça, ali de momento, sabe? Ela não fala coisas bobas, aleatórias. A pessoa resiliente, ela tem sabedoria para falar, para resolver. Ela tem sabedoria. Compreende? Esse é o quinto sinal. O sexto sinal de uma pessoa resiliente. Os irmãos, desculpa aí se apareceu um barulho aqui, chegou um monte de criança aqui atrás, nos brinquedos, e estão brincando, né? O sexto sinal, meus irmãos, de uma pessoa escolhida por Deus desde o ventre, esta pessoa como ela é uma pessoa alinhada na verdade, e é uma pessoa que tem muita luz, esta pessoa, ela consegue captar, vamos dizer assim, captar uma energia falsa na vida de outra pessoa. Por exemplo, a pessoa escolhida, ela consegue saber, discernir se a outra pessoa está falando a verdade ou está mentindo. A pessoa escolhida de Deus tem esta característica. Ela consegue descobrir se o que a pessoa está dizendo é verdade ou é mentira. Ou se é meia verdade ou se é meia mentira. Sabe assim? Meio a meio. A pessoa que é escolhido de Deus, irmãos, não se engane. Ele sabe quando a pessoa está falando a verdade e quando está mentindo. Só que a pessoa que consegue discernir isso, o escolhido, tem algo. Ela carrega consigo algo que, mesmo sabendo que a pessoa está mentindo, mesmo ela sabendo que a pessoa está sendo falsa, ela não tem prazer de jogar aquilo na cara da pessoa no mesmo momento.
ela não tem esse prazer, entende? Ela não tem aquele prazer de saber que a pessoa está mentindo, que a pessoa está sendo falsa. Ela não tem aquele prazer de, na mesma hora, arrancar a máscara da pessoa. Tirar a capa da pessoa. O resiliente não tem isso não, mas, tá? Ele não faz isso não. Por quê? Porque cada pessoa tem que aprender a ser honesto, em primeiro lugar, consigo mesmo, né? E o escolhido de Deus, ele não tem essa, como dizer, essa forma de agir, de saber que a pessoa está mentindo, e ao invés de dizer, não, você está mentindo, isso que você está falando é falso, não é verdadeiro, essa pessoa não vai fazer isso, irmão. Ela prefere deixar que os outros pensem que ela é boba. Ela prefere deixar que os outros pensem que ela, né, que ela não está sabendo de nada. Entendeu? Porque a Bíblia diz também, irmãos, que Deus, ele não envergonha ninguém. Porque cada um vai dar conta dos seus atos a Deus. Agora, se a pessoa sente em prazer em mentir, em ser falso com o outro e persiste neste erro, o próprio Deus vai tirar a máscara dela, vai tirar a máscara dele. Porque vai fazer uma vez, vai fazer com esse, vai fazer com aquele, vai fazer com esse, sabe? Uma hora o próprio Deus vai tirar a máscara dele, a máscara vai cair de uma forma ou de outra. Então, o escolhido, ele não tem isso de ficar tirando máscara de ninguém. Ele é o que ele é e acabou. E outra coisa, pessoas falsas, dentro desse sexto sinal, pessoas falsas, hipócritas, não conseguem ficar perto de um escolhido. Não consegue. Se conseguir tirar ali, meia dúzia de palavras, 4 palavras, e a pessoa sai fora. A pessoa falsa sai fora. Porque a pessoa que usa a máscara da falsidade, ela sente quando a pessoa é verdadeira. Ela sente. Então, a luz que está no escolhido incomoda a falsidade, a capa do outro. Então, ele vai dar um jeito de sair fora. Não consegue ficar perto. Entendeu? Esse é o sexto sinal. O sétimo sinal, louvado seja Deus. O sétimo sinal é segurança. O escolhido de Deus, ele tem uma segurança muito firme, muito forte. Ele tem uma convicção muito forte da proteção de Deus. O escolhido de Deus, ele tem uma segurança muito forte, irmãos, muito firme em Deus. Ela sabe que Deus vai lhe proteger. Em meio às tempestades, em meio às adversidades, em meio às lutas, ela sabe dentro dela que Deus vai lhe proteger. Ela tem essa confiança dentro dela, essa segurança. Não diz lá o Salmo 91? A segurança daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é a minha segurança. O escolhido tem isso nela. Ele é seguro de si. Que pode fazer o que quiserem fazer, pode acontecer o que quiser acontecer. Que, sabe, ele tem uma segurança dentro dele. A pessoa tem essa segurança. Que Deus vai lhe defender. Então, ele já nasceu com isso. A pessoa já nasceu com isso. Oitavo sinal. Esse é forte. E se você analisar, você vai comprovar dentro da palavra que é verdade. Este é forte e não há o que fazer, viu, irmãos? Não há o que fazer. O escolhido de Deus,
passa por isso. O escolhido desde o ventre da sua mãe, ele ou ela é rejeitado pela própria família. Eu vou repetir. Todo escolhido de Deus, todos, sem exceção, todo escolhido de Deus é rejeitado muitas vezes pela própria mãe, pelo próprio pai, pela própria família. Exemplo, José. José foi rejeitado pelos seus irmãos. José tinha a cobertura do seu pai, porém ele era totalmente rejeitado pelos seus 11 irmãos. E você sabe que é verdade. Jesus foi rejeitado pela sua própria família. Jefté foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus... Ele foi rejeitado por todos da sua família. E entre outros escolhidos também que foram rejeitados pela sua própria família. Então, uma característica de um escolhido, essa pessoa, ela é rejeitada pela sua própria família. Muitas vezes ele tem mais união e mais conexão com pessoas de fora do que da sua própria casa, da sua própria família. E não é só um ou dois. Geralmente é a família inteira que rejeita essa pessoa. Porque essa pessoa, quando... Você já viu aquela... Quando a criança, a parteira... A mulher dá à luz, que a parteira pega a criança. Você já ouviu? Eu já ouvi isso quando a minha mãe, ela teve os partos dela, era feito em casa, né? Então eu ouvia as parteiras falar isso. Nossa, esse aqui é diferente. Essa daqui é diferente. Você já ouviu isso? Então, quando as parteiras falavam isso, foi o que as parteiras falaram de Moisés, quando Moisés nasceu. Lembra dessa palavra? Quando Moisés nasceu, foi dada uma ordem por Faraó que matassem todos os meninos. Todas as gestantes que tivessem grávida de menino, era para matar os meninos e deixar viver as meninas. Quando Joquebede foi ter Moisés, que Moisés nasce e ele é pego pelos braços, as parteiras falam, nossa, meu Deus, esse é diferente. Porque o escolhido, ele é diferente até para nascer, irmãos. Até o nascimento do escolhido é diferente dos demais. Sabia disso? Você já ouviu falar isso? Eu tenho certeza que alguém aqui já ouviu falar isso. Né? Então, quando Moisés nasce, as parteiras dizem, nossa, meu Deus, ele é diferente. Como ele é diferente? Ele é lindo, ele é diferente. Então, o escolhido tem essa característica. E ele é rejeitado. Moisés nasceu já sendo rejeitado. No caso de Moisés, a mãe foi obrigada a enjeitá-lo. Os pais foram obrigados por Faraó. Né? E você conhece a história dele. Então ele foi rejeitado pela família, foi criado pela filha de Faraó e tem todo esse processo, mas todo esse processo era necessário para que ele se tornasse o libertador de Israel da época, né? Louvado seja Deus. Então, uma das características de que a pessoa é um escolhido de Deus, não só chamado, um escolhido. Essa pessoa ele é rejeitado principalmente pela família. E você vai concordar comigo. Você sabe do que Deus está falando aqui. O nono sinal, para nós encerrarmos o vídeo, o nono sinal de uma pessoa escolhida. A pessoa escolhida, o que é dela, não é dela,
é mais dos outros do que dela. Porque o escolhido por Deus, ele já nasceu, a pessoa já nasce com aquele sentimento de doação. De doação. Ele já nasce com aquele sentimento de doar. Doar o quê? Doar amor, atenção, afeto, oração, ajuda, qualquer tipo de ajuda. Então, o escolhido, ele já tem essa função estabelecida dentro dele, de doação. Por mais que ele não queira, por mais que ela não queira ajudar tal pessoa, ou aquele, ou aquela, ou aquele, ele acaba ajudando. Ele vai acabar ajudando. Porque está no DNA. Está no DNA dessa pessoa. Essas 9 características que eu acabei de citar aqui, irmãos, todas elas estão no DNA de um escolhido. E não há como reverter isso. Não há como tirar isso, porque isso foi implantado desde o seu nascimento. Ele foi um projeto de Deus, ela foi um projeto de Deus. E não há como sair fora disso. Todos esses sinais já estão implantados na vida de um escolhido. Você pode comprovar aí por essas passagens bíblicas que eu citei e muitas outras mais de pessoas escolhidas por Deus. Ele é uma pessoa que ele já nasceu com esse sentimento de doação. Se doar para os outros. Tá no DNA, tá no sangue. Tá no sangue. Então, a pessoa sempre vai ajudar. E também o escolhido, ele não guarda ódio. Por mais que a pessoa faça com ele, por mais que a pessoa xinga, por mais que a pessoa ofende, o escolhido não guarda ódio, não guarda rancor. O escolhido, ele não tem ódio dentro dele. Porque ainda que esse ódio, que essa raiva venha contra ele, só que não permanece. Não permanece, não fica dentro dele. Pelos acontecidos da vida, né? Por tudo que pode acontecer, porque nós estamos nessa vida, nós estamos sujeitos a qualquer coisa, a qualquer tipo de situação. Nós não estamos isentos, nem os escolhidos estão isentos de passar por uma tribulação, por uma afronta, por uma calúnia, por uma injúria. Jesus passou por tudo isso. E ele foi e é escolhido de Deus. E ele passou por tudo isso. Mas em Jesus, o ódio não podia entrar. No escolhido, o ódio não faz morada. No escolhido, a raiva, o rancor não faz morada. Não faz. Por mais grave que seja a calúnia, a injúria, o levante, a difamação, por mais forte que seja, irmãos, a pessoa escolhida não consegue guardar ódio, não consegue guardar raiva, rancor. Pode até ficar aí por alguns minutos, por alguns instantes, irado, irada. Como Jesus disse, irai-vos, mas não pequeis. Porque irá, o ser humano até se ira. O que o escolhido não pode fazer e que ele não faz é pecar. Porque quando a gente guarda o ódio dentro da gente, quando o ódio se estabelece dentro do ser humano, ódio é pecado e grave. É um pecado grave o ódio. É um pecado grave. É uma escuridão dentro da pessoa. Então, o escolhido não carrega isso consigo. Não carrega. Pode, como eu já disse, pode até ter um momento de nervoso, de estresse, de raiva, mas aquilo passou dali, evapora. Passou daquele momento, evapora. Não permanece na vida do escolhido. Amém, meus irmãos? Então,
nós falamos aqui sobre os 9 sinais de um escolhido de Deus. Então analise aí, veja, às vezes você é um escolhido desde o ventre e não sabe. Muitas vezes tem pessoas que perguntam e falam assim, eu não sei por que eu sofro tanto, parece que eu vim no mundo só para sofrer. Sou uma pessoa tão boa, ajudo todo mundo, estendo a mão, sou amável com todos. Não gosto de fazer maldade, não gosto de fazer crueldade, não concordo com quem faz. Não aceito isso. E eu sou tão desprezada, eu sou tão humilhada, sou tão deixada de lado. As pessoas parecem me odiar. E eu não faço mal para ninguém, mas as pessoas parecem me odiar. Sabe por que isso acontece, irmãos? É por causa da luz. Que comunhão, a Bíblia diz, que comunhão tem as trevas e a luz? Nenhuma. Água e óleo não se mistura. Luz e trevas não têm comunhão. Então, se você é luz, quando alguém que está nas trevas chega perto de você, ela pode até te xingar. Ela pode te maltratar, porque acontece ali um choque. Acontece ali um choque. Então a pessoa não vai permanecer perto de você. Ela vai te xingar, ela vai falar qualquer coisa, ela vai se revoltar e ela vai sair perto de você. Ela não vai ficar. Ela vai sair. Porque não tem como dar certo. Não tem. Isso acontece, irmãos, muito no trabalho, na escola. Sabe, na escola acontece aquelas rivalidades, na faculdade, no trabalho, tem aquelas pessoas que é perseguida no trabalho, sabe, você trabalha, né, a pessoa trabalha, faz tudo certinho e muitas vezes é humilhado, é criticado, porque ali tem trevas também, ali tá cheio de pessoas com o coração cheio de ódio, e onde tem ódio tem trevas. E aonde tem trevas, tem demônio. E aonde tem demônio, tem escuridão. Então, não tem como a luz e a escuridão ficarem de amizade. Não tem como. Não dá. Não dá. Sabe? O povo do mundo dizem assim, né? Em relacionamentos, em namoro, essas coisas. O povo do mundo diz assim que os opostos se atraem. Espiritualmente falando, biblicamente falando, não se atrai, não. Não existe atração, né? Não existe comunhão, não existe conexão entre luz e trevas. Não tem como. Então, se a pessoa te aborrece lá no seu trabalho, na escola, ou seja lá onde for, é porque ela está nas trevas. Essa pessoa está nas trevas. E se você é uma pessoa que se identificou com esses 9 sinais que nós acabamos de citar, então você é uma pessoa escolhida de Deus. E eu falo isso com propriedade, irmãos, dentro da palavra. Dentro da palavra. Você tem a Bíblia nas suas mãos, você pode ver os exemplos. Daniel, Davi, né? Jefté. Tantas pessoas escolhidas que passaram, o próprio Senhor Jesus, escolhido de Deus, foram rejeitados, foram perseguidos. Por quê, irmãos? A luz, ela incomoda as trevas. E, às vezes, essa incomodação, as pessoas se sentem incomodadas quando tem você por perto. Irmãos, e eu vou falar aqui para complementar este vídeo. As pessoas escolhidas por Deus, olha, eu vou falar para você, é 1 ou 2 amigos. 1 ou 2. E olha lá. Geralmente, os escolhidos, na maior parte do tempo da sua vida, ele permanece só. Ele fica só. Sabia disso? Ele fica só. Por quê? Porque as pessoas, elas se aproximam de você ou da pessoa escolhida, aí quando percebe que você tem muita positividade, quando percebe que você tem muita energia positiva, que você tem muita luz, e ela não tem,
ela não permanece. É por conta disso que pessoas se afastam. É por conta disso que pessoas se aborrecem até mesmo com você sem você fazer nada. Às vezes você não fez nada, você não xingou, você não falou, você não maltratou, você não fez nada. A pessoa se aborrece e sai de perto de você. É por conta disso, irmãos. Tem pessoas que saem de uma vez. Nunca mais retorna. Porque o padrão de vida daquela pessoa, espiritualmente falando, está muito diferente da sua. Está muito diferente da pessoa escolhida. Então, a pessoa vai se afastar mesmo. A pessoa vai se afastar. Não tem jeito, a pessoa vai se afastar. Seja ele homem, seja ela mulher, seja jovem, seja adulto, seja qual for a idade. Não importa, a pessoa vai se afastar. Porque o nível de espiritualidade não bate. Não bate. Sabe? Não bate. Então, essa é a causa de muitas pessoas dizer assim: nossa, eu sou uma pessoa que eu ajudo tanto as pessoas, eu colaboro, uma pessoa tão amável com todos, né? Procuro ajudar o meu semelhante, tudo. Mas as pessoas parecem que, não sei, parece que eu tenho alguma coisa que as pessoas não gostam de mim. É porque você é um escolhido, uma escolhida. E a luz, a presença de Deus sobre o escolhido é 3 vezes maior do que do escolhido natural. Que em outro vídeo nós vamos falar sobre o escolhido natural. Que eu citei aqui o caso de Saul. Ó, para você ver, Saul, ele era ungido de Deus, irmãos. Ele foi ungido por Deus, Saul. Tanto é que Davi disse: não estenderei a minha mão sobre o ungido do Senhor. Longe de mim, disse Davi, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, existe este outro ungido, esse outro escolhido, que em outro vídeo eu vou falar a respeito disso, certo? Hoje nós falamos do escolhido por Deus de nascença. Já nasceu com isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa te abençoar, que você possa ter a sua mente esclarecida e entender e saber separar uma coisa da outra. Então, se você é um escolhido de nascença por Deus e você percebe que todos esses sinais que eu falei aqui, você se identifica com todos ou com quase todos, ou até mesmo você tem outros sinais, porque existem outros sinais. Mas esses são os mais evidentes que eu citei. Então você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Então louve a Deus por isso, louve ao Senhor por isso, porque você é um escolhido desde o ventre, e os escolhidos de Deus são herança do Senhor. Você já ouviu falar sobre o filho da perdição? Tem o filho da salvação e o filho da perdição. Que esta é uma questão também para um outro vídeo, que também eu vou tentar trazer aqui para vocês essa questão, porque muitas pessoas perguntam, eu não entendo por que existe o filho da perdição e o filho da salvação. E quem são os filhos da perdição? Então, nós vamos numa outra oportunidade, num outro vídeo, nós vamos trazer aqui, esclarecer para todos vocês o que significa o filho da perdição, o porquê e quais são os filhos da perdição. Porque existe, né, irmãos? Está na palavra de Deus. Então, louve a Deus, porque se você se identifica com os sinais, é sinal de que você é um escolhido. E os escolhidos de Deus, irmãos, não perecerão. Não vão perecer.
Por mais tentação, por mais luta, por mais tribulação que ele passe na terra, por mais dificuldade que ele passe na terra, ele não vai perecer, ela não vai perecer. Perecer, que eu digo, é a alma. Ele não vai para o inferno. Ela não vai para o inferno. Não vai. Porque primeiro porque o escolhido desde o ventre, ele é obediente a Deus. Mesmo sem saber, ele obedece. Mesmo sem saber, ele obedece, porque está no sangue, está no DNA dele. Amém? Deus seja louvado, Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Espírito de Deus ilumine a tua mente com esta palavra que nós lemos aqui, com esses sinais que nós vemos aqui, que o Espírito Santo entre junto e te abençoe, e que você tenha a mente aberta para compreender as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que você seja a Maria, que está sempre aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem a dizer. Amém? 2 exemplos. Maria, escolhida. Marta, escolhida também. Marta era escolhida também, porém numa outra classe. É assunto para outro vídeo, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Orem por nós, amém, irmãos? Orem por nós, porque não é fácil, não. Não é fácil, não. E nós passamos por tantas coisas que tem hora que pensamos que não vamos dar conta do recado. Mas Deus é maior e eu creio no nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.